Galera, essa análise aqui ela é um pouco diferente, né? Eu não sou cinéfilo, mas eu gosto muito de filmes, ficção científica. A minha análise vai ser baseada na minha percepção como espectador mesmo, de fato. Então, aqui é mais um vídeo conversa mesmo. Eu tenho aqui o meu roteiro, mas a minha ideia é conversar com vocês, né, diretamente. Dia D, com certeza, é um filme com todo o DNA do Steven Spielberg. Eu acredito que seja um grande retorno do diretor, né? O último filme foi em 2022. E assim, esse filme me manteve interessado e ligado nos personagens desde o início. Eu achei muito legal a forma como a gente é colocado na história. Temos momentos de tensões, suspense também, né? Querer saber mais um pouquinho sobre aquele universo. E quando chega no final, é absolute cinema. É puro clímax mesmo. Muito bom. What did you steal? Secrets. The data they paid me to protect. Are they people? No. Good morning, Kansas City. Let's take a look at today. Today's. Do you understand what she's saying? I hear it's gibberish. I can't understand it. And I can. What's happening to me? People are starved for the truth. I'm a part of it now. I'm just sorry that they made you a part of it too. Hello, Jane. Please. Have a seat. This 79-year terror campaign of lies has to end. What are you gonna do? Full disclosure to the whole world. That truth will upend all established order across the entire world. If you do this, there's no undoing it. Why would they do this? When the time is right, everything will become clear. Whatever happens, don't you let go. Olha, confesso que logo nos primeiros minutos do filme eu já fiquei fisgado. Nós somos jogados em um momento de tensão, com muitas dúvidas, né? Sem entender o que está acontecendo ali. Mas só para trazer um contexto para vocês, para entenderem melhor, né? Acho que não é spoilers. Os primeiros 10 minutos do filme, nós estamos em uma negociação. Então ali nós temos o Josh O'Connor, que interpreta Daniel Killer, que é um personagem central, né, um pilar dessa trama. Ele está negociando com a Ardex. A Ardex aqui nesse universo é a agência que cuida dos assuntos sobre os ETs. Enfim, a gente entende também que ela ultrapassa todos os limites morais, né? Que até então, só pelo fato do sequestro da Jane, que é a namorada do Daniel Killer, a gente já entende que eles vão ali fazer a todo custo para recuperar os dados. Então a gente entende também um pouquinho as motivações de cada um. E nesse momento também nos é apresentado alguns dispositivos, que eu não vou trazer aqui em mais detalhes, mas a gente entende lá na frente do que se trata, né? Então o filme ele vai dando poucos detalhes. É bem interessante, porque esse momento ele tem muita atenção, ele já consegue te fisgar no início do filme, muito legal mesmo, eu gostei bastante. Nesses 10 minutos também a gente entende um pouquinho mais sobre a Jane, que ela traz mais esse contexto também da fé, da religião, é algo que o Spielberg sempre aborda nos seus filmes. E uma coisa que é bem legal também é o paralelo entre as histórias do Daniel Killer, né? A forma
forma como a gente já é inserido nesse contexto, ele está tendo seu dia de caça pelo governo, e também nos é apresentado logo em sequência, né, a personagem da Emily Blunt, a Meg, que é uma meteorologista que está vivendo a sua crise existencial. Ela dá a entender que ela não se conecta com a cidade, ela acha que não pertence àquele lugar. Então, isso também é um ponto que lá na frente também vai nos trazer algumas informações, alguns fechamentos, né, de arcos. E antes de entrar os detalhes, né, do que eu gostei e não gostei do filme, eu já adianto para vocês que o Dia D é um filme feito pro cinema. Eu acho que você não terá a mesma experiência vendo na TV da sua casa. Tem muita atenção aos detalhes, os enquadramentos, né, utilizado por Spielberg. Eu acho que eu gosto muito, principalmente daquela técnica de as composições, elas são feitas através de objetos. A gente espia uma cena através de uma janela, de uma porta, de um espelho. É muito legal, tem bastante nesse filme. É uma coisa que também marcou muito, são as revelações do filme, embora o intuito do filme seja isso, né, a revelação final, basicamente. Mas tem dois momentos ali que tem a ver com o personagem Luke, interpretado pelo Comando Domingo. Ele é o personagem que vai unir toda essa trama, né, todos os personagens, suas histórias, o background. E é muito legal esse momento de revelação. Eu acho que é um dos pontos fortes do filme. E ela acontece um pouquinho antes do final. Então, assim, é bem legal a forma como isso é feito, a forma como isso é contada, né? Então isso acaba preenchendo bastante a narrativa. E aí, falando um pouquinho mais o que funcionou para mim como espectador, enquanto eu estava vendo o filme, eu acho que foi a sensação de que essa história poderia ou pode ser real, né? A gente até vive um paralelo hoje, mas como obra, além dessa sensação, eu acho que ela traz algumas reflexões interessantes, né? Importantes também, como religião, a própria fé nas pessoas, fé em Deus, a forma de ver a verdade, né? Isso é bem retratado entre os personagens do Hugh e do Noah. Eles têm visões diferentes sobre esse mesmo assunto, então isso acaba trazendo um paralelo entre nós mesmos, as pessoas, né? Será que isso é bom ou não é? Mas será que cabe a mim? Não cabe a mim? E assim, o filme ele tem, obviamente, uma ótima direção, né? É um filme com um ritmo excelente, são quase 2h30 de filmes que passaram muito rápidos pra mim. E assim, vale eu destacar aqui a Emily Blunt. Eu acho que quando a atriz ela entra em cena, ela rouba toda a atenção com seus momentos engraçados, dramáticos. Tem cenas muito intensas e ela entrega tudo mesmo, de fato. Eu acho que são cenas marcantes e também mostra, né, como essa atriz ela é versátil, né? É muito legal. Assim, e não menosprezando o Daniel Kilner, né, que eu acho que é um personagem, ele é um pouco mais low profile, né? Um pouco mais acometido. Esse é do personagem dele e aí você entende também todos os contrastes, paralelos, previsões de mundos, personalidades. Isso é muito legal. Mas assim, é um personagem bem legal, acho que é um ótimo contraponto também, e ele é um personagem mais obstinado. E talvez o grande calcanhar de Aquiles desse filme tenham sido os bonecos CGI, alguns efeitos, né, visuais, não tão legais no filme, com certeza. Que é de se estranhar, né, porque muitos filmes do Spielberg se utiliza de efeitos práticos, quando se utiliza CGI, são muito bem aplicados, mas em muitas vezes aqui acaba quebrando um pouquinho essa imersão. Nós temos algumas cenas com animais, né, de CGI, que eles são representados aqui no filme. Acho que no momento final tem uma criança que parece um boneco meio esquisito, assim, eu achei meio estranho. Também tem um ET logo no final. Essa cena me marcou bastante, que ele parece um bonequinho que saiu do PS2, assim, aquelas CGIs bem do começo dos anos 2000. E para um filme com essa temática, com o Spielberg, que utilizava muito efeito prático, bonecos, animatrônicos, me tirou um pouquinho, assim, eu fiquei... Me trouxe um pouquinho a sensação de eu acho que isso não poderia ter passado dessa forma, né? Eu não sei se o filme teve um orçamento pequeno, quanto que foi alocado nisso, pra direção, pros atores, mas isso aqui atrapalha um pouquinho. Um outro fator também, né, é a própria agência WADEX, que muitas vezes a decisão que eles tomam, né, para poder conseguir alcançar os objetivos, parece ter vindo da turma do Didi, assim, em alguns momentos eu falo, nossa, por que fizeram dessa forma? Era tão simples ter feito isso. E algumas decisões de roteiro também, de decisões para sair de situações de riscos ali, são meio questionáveis, assim, mas foram poucos dos momentos, né, não é aquilo que vai atrapalhar a sua experiência como um todo, mas é algo a se pensar, assim, que me incomodou um pouco. E a narrativa do filme, ela é interessante, assim, indo pro ponto final, para minhas considerações finais, é que o filme ele vai meio que empilhando em blocos, né? Muitas perguntas, poucas respostas, e tudo isso ele é guardado por terceiro ato do filme. Assim, o terceiro ato para mim é o melhor de todos, por conta das revelações em si, né? É um momento muito impactante, e eu volto a dizer para vocês, isso poderia ou pode ser real, né? A forma como isso é construído, a cena, a direção, a emoção, a tensão é muito bem refletida aqui, eu gostei demais, assim, e o filme ele traz algumas reflexões, né? Imagina de uma hora para
contra outra, tudo que você acredita, a sua religião, a sua fé, pode ser contestado através de uma única resposta, né? Eu imagino que uma pessoa, um governo tem esse monopólio da verdade, e o filme ele traz essas reflexões, né? Eu acho que não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a ninguém decidir o que fazer com essa realidade, né? Não pode existir esse monopólio, e o filme ele traz muito disso, né? E aí ele acaba trazendo um paralelo também entre a própria religião, a própria crença em Deus, né? Eu acho bacana a forma como é abordada aqui também. Eu vou muito nessa linha de pensamento. E assim, com os recentes, né, revelações do governo americano, eu acho que esse filme, ele não poderia ter sido lançado num time melhor, né? O filme sai exatamente quando o governo tá liberando acesso a alguns documentos que em teoria são reais. E assim, Dia D pra mim não é o melhor filme do Spielberg, mas com certeza é um filme do Spielberg, então isso já deixa a régua lá em cima. Por isso a minha recomendação do filme é de 90%. Aqui a gente tem uma nota de 0 a 100 no Galáxia Nerd. Então aqui no vídeo também 90%, recomendável, ótimo, vá assistir. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É o nosso primeiro formato, até meio improvisado, né? Nem liguei a câmera aqui, mas a ideia é essa, tá? Trazer um pouquinho mais sobre o nosso lado. E se vocês gostarem, comenta aqui, compartilha, se inscreva no canal, e se vocês quiserem, a gente faz aí uma live falando sobre o filme com todos os spoilers, beleza? Valeu, galera, obrigadão e bom filme.